Voltamos então com a resposta da nossa interatividade. A interatividade tinha a seguinte pergunta. Ao nascer, os bebês são pesados e medidos, para se saber se estão dentro das tabelas de peso e altura esperados. Essas duas variáveis são item A, alternativa A, qualitativa, alternativa B, ambas discretas, alternativa C, ambas contínuas, alternativa D, contínua e discreta, respectivamente, e alternativa E, discreta e contínua, respectivamente. Resposta correta, alternativa C, ambas contínuas. Por que ambas contínuas? Em primeiro lugar, para ser contínua, ela tem que ser quantitativa, que peso e altura eu obtenho através de medição. Como eu obtenho através de medição, elas são contínuas. Agora nós vamos trabalhar com a distribuição de frequências. A distribuição de frequência nada mais é do que a tabela, com as tabelas que nós estamos acostumados. Neste momento, nessa parte do curso, seria interessante que vocês tivessem em mãos calculadoras para que ficasse mais fácil o entendimento, porque agora a gente vai trabalhar com as contas que envolvem a estatística. Então, a distribuição de frequências, elas são tabelas que são organizadas e existem regras para que isso seja organizado. Geralmente, quando eu coleto as minhas informações, elas aparecem no que nós chamamos de tabela primitiva. O que é uma tabela primitiva? Eu vou coletando as informações e vou colocando os dados de acordo com o que eles aparecem. Por exemplo, eu entro num determinado local e pergunto as idades. Eu quero verificar a diferença das idades entre as pessoas que estão naquele determinado local. Por exemplo, num cinema. Então, chego para a primeira pessoa, pergunto a idade, coleto e marco. Para a segunda pessoa, marco. Para a terceira pessoa, marco. E assim sucessivamente, até chegar em todas as pessoas que estão no local. Esses dados, eles não aparecem em ordem, por isso que é chamado de tabela primitiva. Nós habituamos a trabalhar com o que nós chamamos de rol. O que seria o rol? Os dados apresentados na sua forma ordenada, ou do maior para o menor, ou do menor para o maior. A gente utiliza, na maioria das vezes, em ordem crescente, do menor para o maior. Como é que eu faço para obter esse rol? Pego todos os valores que eu tenho, de forma toda bagunçada, que é a minha tabela primitiva, e vou escolhendo os valores e colocando em ordem, selecionando esses valores e colocando em ordem. No caso, nos exemplos que eu escolhi aqui, eu coloquei todos do menor para o maior. Já coloquei na forma do rol para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. Então, nós temos o seguinte exemplo. O rol em seguida, ou seja, os dados apresentados em ordem crescente, apresenta o número de veículos por residência para um determinado bairro de uma cidade muito pequena. Então, a gente tem alguns não possuem carro, outros possuem um carro, outros possuem 2, outros possuem 3 e outros possuem 4 carros. E a questão é, construa uma distribuição de frequências contendo FI e FRI. Em primeiro lugar, o que é a distribuição de frequências? Essa tabela. Então, vou ter que organizar isso em forma de tabela. Contendo FI e FRI. O que é o FI? O FI é o que nós chamamos de frequência absoluta, ou seja, exatamente quantas residências não possuem nenhum carro. Quantas residências possuem 1? Quantas possuem 2? Quantas possuem 3? Quantas possuem 4? Como é que eu obtenho isso? Contando. Eu vou ali e coloco quantas tem 0, quantas tem... Eu vou lá e conto, é apenas contar. O que é o FRI? O FRI é a frequência relativa. Como é que eu obtenho a frequência relativa? A frequência relativa é um passo antes de obter a frequência percentual. Se eu tenho a frequência relativa, eu pego essa frequência, multiplico por 100 e obtenho a frequência percentual. Então, para eu obter essa frequência relativa, eu vou pegar a frequência absoluta, vou contar quantas residências não possuem nenhum carro e dividir pelo total de residências. Vai dar um número 0, alguma coisa e essa é a minha frequência relativa. Desse jeito assim, ó. Então, eu fui lá naquela tabela, naquele rol que eu tinha e verifiquei 0 carros, 6 residências. 1 carro, 3 residências. Fui lá e contei, deu 13 números 1. 2 carros, 9 residências. 3 carros, 8 residências. 4 carros, 4 residências. Então, fui lá, contei, coloquei na tabela, eu tenho a distribuição, a parte da frequência absoluta. Mas foi pedido lá no início que ele queria também a frequência relativa. Então, como é que eu faço para achar a frequência relativa? Quantas residências não possuem nenhum carro? 6. Então, vou pegar o 6 e dividir pelo total de residências. Quantas residências foram pesquisadas? A gente vai lá, conta, a gente verifica que foram 40 residências. Então, vou pegar o 6, dividir pelo 4, que vai me dar 0,15. Se eu quiser saber a porcentagem das residências que não possuem nenhum carro, eu vou lá e multiplico esse valor por 100. Então, vai dar 15%.
Quantas residências possuem um carro? 13 residências. Então, como é que eu faço para achar a frequência relativa? 13 dividido por 40, que vai dar 0,325, 325, que multiplicado por 100 dá 32,5% das residências. Número de 2 carros, 9 residências. Pego 9, divido pelo 40, vai dar 0,225. Se eu multiplicar por 100, 22,5% das residências. Com 3 carros, 8 residências. Para eu achar a frequência relativa, pego 8, divido por 40, que vai dar 0,20. Se você estiver com a calculadora em mãos, provavelmente a calculadora vai dar 0,2. Mas 0,2 e 0,20, matematicamente, é a mesma coisa. Se eu multiplicar por 100, me dá 20% das residências. E para finalizar, com 4 carros, 4 residências. 4 dividido por 40 vai dar 0,10. Se você tiver com a calculadora, provavelmente vai dar 0,1, que é a mesma coisa. Que se eu multiplicar por 10, eu vou se eu multiplicar por 100, eu vou obter 10% das residências. Isso que a gente faz para calcular frequência relativa e frequência absoluta. Eu tenho também distribuições de frequências, eu tenho para calcular distribuições de frequências, quando eu tenho um rol não muito parecido com o que nós tínhamos anteriormente. O rol anterior, nós tínhamos poucos valores diferentes. Né? Nós tínhamos 40 números, mas variando entre 0, 1, 2, 3 e 4. Neste aqui, este rol é um pouquinho diferente. Eu tenho também 40 números, só que eles variam, e eu já coloquei em ordem, já coloquei no rol, entre 150 e 173. Se eu for construir a tabela, ou seja, se eu for construir a distribuição de frequências da mesma forma que eu construí a outra, colocando um número em cada linha, o que vai acontecer? Vai ficar uma distribuição de frequência muito comprida. Então, o que a gente faz nesse caso? Existe uma convenção onde eu consigo colocar esses números em intervalos. Por exemplo, do 150 ao 160, do 160 ao 170, do 170 ao 180. Só que eu não posso fazer isso de forma aleatória. Existe uma convenção para que eu faça isso. Então, o que está dizendo que eu tenho, os dados estão apresentados, as estaturas de 40 alunos. Tem todas as estaturas que já estão em ordem crescente e pede para construir a distribuição de frequências, que seria a nossa tabela. Para eu construir nesse caso aqui, como eu não vou conseguir colocar um número em cada linha, a gente tem 3 etapas. Em primeiro lugar, eu vou calcular a amplitude total. O que é amplitude total? O número maior menos o número menor. Como esses dados já estão em ordem crescente, qual é o maior? O último. Qual é o menor? O primeiro. Então, eu vou pegar 173 menos 150, que é igual a 23. Essa é a amplitude total. E aí eu preciso determinar também o número de classes. O que é o número de classe? O número de linhas que tem a tabela. Então, como é que eu faço isso? Eu sempre vou calcular com a formulazinha raiz de n, onde n é o número de elementos que eu tenho. Neste caso, quantos elementos eu tenho? 40. Foram 40 estaturas que foram pesquisadas. Então, eu vou calcular a raiz de 40, que vai dar 6,32. Só que eu não consigo fazer 6,32 linhas. Então, eu vou colocar 6 ou eu vou colocar 7. Que no caso, a gente escolheu 6 porque está mais próximo do 6. Uma vez que eu já sei a quantidade de linhas, eu preciso saber a amplitude da classe, esse intervalo. Vou pegar o primeiro número que vocês encontraram, que você encontrou, que é o 23, e dividir por 6, que vai dar 3,83. Eu não preciso utilizar números com vírgula, então a gente pode aproximar isso para 4. Por quê? Porque o 3,83 está mais próximo do 4. Como é que ficaria isso, então? Como é que ficariam esses intervalos? A primeira classe, ela vai ficar de 150 até um outro número. Que outro número é esse? A gente não achou que o intervalo, que a amplitude da classe é igual a 4? Então, a gente vai pegar o 150 mais 4, que vai dar 154. Então, vai ficar de 150 até 154. Aí eu pego 154 mais 4, que vai dar 158. Então, 158 mais 4 vai dar 162. 162 mais 4, 166. De 166 mais 4, que vai dar 170. Como é que eu coloco isso? Então, vai ficar de 150 a 154, de 154 a 158, de 158 a 162, de 162 a 166 e de 166 a 170. Só que a gente tem que prestar atenção num pequeno detalhe. Esse intervalo, ele é com uma barrinha e na horizontal e outra na vertical. O que significa isso?
que na primeira classe eu estou considerando os números 150, 151, 152 e 153. O número 154, ele não faz parte da primeira classe, ele está incluído na segunda classe. Então, quais são os elementos que estão incluídos na segunda classe? 154, 155, 156, 157. O 158 não está incluído na segunda classe, ele está incluído na terceira classe. A terceira classe é o 158, 159, 160 e 161. O 162, de forma análoga, está incluído na classe de baixo. Esse é um detalhe que faz muita diferença. Se você contar, se você selecionar os números de forma errada, toda a sua conta estará errada, mesmo que você tenha contado depois o FR, o F% que você colocar certo, como você contou no início errado, todo o resto da sua distribuição de frequências estará errado. Então, como é que eu construo essa distribuição de frequência? Lembrando, 150, na primeira classe, eu vou contar quantas vezes tem o 150 aparece, quantas vezes o 151, quantas vezes o 152 e quantas vezes o 153 aparece. Se um deles não aparecer, sem problemas. Eu vou contar os que aparecem, quantas vezes eles aparecem. Se a gente voltar naquele rol, serão 4 elementos. Do 154 ao 158, sem contar o 158, eu tenho 9 elementos. Do 158 ao 162, sem o 162, eu tenho 11 elementos. Do 162 ao 166, sem contar o 166, eu tenho 8. Do 166 ao 170, sem contar o 170, eu tenho 5. E do 170 ao 174, sem contar o 174, eu tenho 3 elementos. Daqui para frente, eu resolvo exatamente como nós resolvimos a tabela anterior, a distribuição de frequência anterior. Quem é o FI? O FRI, que é a frequência relativa, eu vou pegar a frequência absoluta e dividir pelo total. Então vai ficar 4 dividido por 40, depois 9 dividido pelo 40, 11 dividido pelo 40, 8 dividido por 40, 5 dividido por 40 e 3 dividido por 40. O que a gente encontra em frente é a frequência relativa. Que lembrando, se eu multiplicar essa frequência por 100, eu obtenho a frequência percentual. Na frente, eu coloquei um Fzão I aí. Esse Fzão I é a frequência acumulada. Como é que eu obtenho a frequência acumulada? Como o próprio nome já diz, eu vou acumular essas frequências. Então, copio 4 da primeira, que é a frequência absoluta, copio na primeira linha. Depois, qual é a frequência da segunda linha ali? 9. Então, 4 mais 9, 13. Da terceira linha, eu vou colocar 4 mais 9 mais 11, que dá 24. Na outra linha, 4 mais 9 mais 11 mais 8, 32. Na de baixo, 4 mais 9 mais 11 mais 8 mais 5, 37. E na última, eu vou somar todo mundo, que teria que dar os 40 elementos que a gente está trabalhando. Agora a gente vai para a nossa interatividade. A interatividade diz o seguinte: considere a tabela apresentada ao lado. Então, a gente tem o número de carros com o FI. Porcentagem de residências que possuem 3 carros é igual a alternativa A, 2%, alternativa B, 5%, alternativa C, 10%, alternativa D, 15% e alternativa E, 20%. Voltamos logo com a resposta dessa interatividade.